Fala galera, beleza? Canal BetGreen trazendo mais palpite de futebol para vocês e hoje a gente vai analisar essa rodada de sexta-feira, dia 12 de setembro de 2025. Graças a Deus essa data FIFA acabou, né galera? Graças a Deus. E com isso a gente vai ter uma grade aí bem mais interessante a partir desse final de semana, né? A gente vai voltar aí com os palpites, bilhetes, alavancagem e bingo, né? Principalmente a alavancagem aí que a gente estava numa sequência muito boa, né? Então a gente vai voltar aí a partir desse final de semana e continuar a nossa saga, né? Nosso projetozinho aí de alavancagem. Nessa rodada, galera, eu separei, se eu não me engano, 8 jogos, tá? 8 jogos aí pra gente analisar juntos. Final do vídeo vai ter bilhetezinho pronto e eu vou analisar se vale a pena a gente colocar uma alavancagem ou não. A princípio não devo colocar, tá? Mas vou analisar direitinho no decorrer da edição do vídeo. Então se surgir alguma coisa aí, eu ver que tem possibilidade, eu vou estar deixando a alavancagem pra vocês no finalzinho, tá? Galera, já vai deixando seu like aí pra fortalecer o trabalho aqui do BetGreen, né? O trabalho aqui que eu ofereço diariamente totalmente grátis para vocês. O like é uma forma de gratidão e também vai ajudar o YouTube a entregar esse vídeo para mais pessoas, né? Aquele famoso engajamento. Deixa seu comentário também, se inscreva no canal e compartilhe o link desse vídeo, também é importante, tá? Lembrando a todos vocês que eu vou estar deixando aí alguns links importantes na descrição do vídeo no comentário fixado, tá? Principalmente o link do grupo de espera para você estar participando do grupo VIP lá de Shuribet, tá? Para quem não sabe o que é Shuribet, tem 4 vídeos aí, né? Tem 1, 2, 3, 4, 5 na verdade, né? 5 vídeos aí falando sobre Shuribet, tá? Então são vídeos importantes. Se você ainda não conhece esse método, né? Esse tipo de... não é nem mercado, né? Método mesmo, né? Essa estratégia, vamos dizer assim. Dá uma conferida aí que vale a pena porque é lucro garantido, 100%. Não tem como você perder cash nesse método, tá? Então dá uma conferida aí que é importante. E os links vão estar aí na descrição do vídeo, tá? Link para entrar no grupo, link da planilha, link da calculadora e tudo mais, fechou? E vamos lá, galera, nessa rodada aqui a gente vai ter esses jogos, ó, a gente vai ter campeonato chinês, Noruega, francês, espanhol, Marrocos, Portugal, Argentina e Brasileirão Série B, né? Então uma grade aí bem diversificada nessa rodada aí e com a volta, né, dos campeonatos aí de elite aí da Europa e do mundo, né? Então a gente vai começar analisando nosso primeiro jogo aqui, que é 9 horas da manhã, a gente tem o Xangai Shenhua contra o Shandong Taishan. Esse jogo que acontece 9 horas da manhã, o jogo vai ser na casa do Xangai Shenhua. E a gente vai dar uma olhada aqui, né? O time da casa em segundo lugar, 49 pontos. E o Shandong Taishan, que vem de uma sequência muito boa de 4 vitórias seguidas, em quinto lugar, 40 pontos, né? Então promete ser um jogo aí interessante para gols, né? Tá pagando a odd aqui de 1,42 pro Xangai Shenhua. Não sei se vale a pena, tá, galera? O confronto direto, por exemplo, a gente vê que o Xangai Shenhua venceu 4 vezes, o Shandong Taishan venceu 1. Ou seja, favoritismo total pro time da casa. Porém, o time visitante aí, o Shandong Taishan, vem de 4 vitórias seguidas, como eu falei, uma sequência muito boa e a gente tem que ficar ligado nisso, né? Então aqui a primeira opção que a gente vai pegar é a dica mais de 2 gols e meio na partida e a segunda opção, ambos marcam. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 pro Xangai Shenhua. Agora o próximo jogo aqui a gente tem campeonato da Noruega Elite, né, primeira divisão, a gente vai ter o nosso querido Bodo Glimt jogando em casa contra o Kristiansund. Esse jogo que acontece 2 horas da tarde, válido pela rodada 21, e a gente vai ver o nosso querido Bodo Glimt líder do campeonato aí, 45 pontos, mesma pontuação aí do Viking, né, porém o saldo de gol do Bodo Glimt é 33, enquanto do Viking é 22, né, por isso que o Bodo Glimt está à frente aí na primeira posição. Vai tentar buscar uma vitória em casa para poder colocar a vantagem de 3 pontos e torcer aí pro tropeço do Viking, que joga fora de casa contra o Oslo. O Kristiansund, por sua vez, está lá embaixo, né, em 12º lugar com 24 pontos, equipe que oscila bastante, tanto é que nos últimos 5 jogos apenas uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, né, não está vivendo um momento legal não. A gente vai ver aqui, por exemplo, confronto direto, o Bodo Glimt venceu 4 vezes e empatou uma nesses últimos 5 jogos, né? No primeiro turno, por exemplo, empatou, né? Contra o Kristiansund fora de casa em 1-1. Agora tem tudo para vencer esse jogo aí, na minha opinião, até de forma tranquila, né? Primeira opção que a gente vai pegar aqui, galera, casa vence no primeiro tempo, tá? Bodo Glimt para vencer o primeiro tempo é a nossa primeira dica. E a segunda opção aqui, a gente pode estar pegando mais de 2 gols e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-1 casa, 3-1 pro Bodo Glimt.
Agora vamos aqui para o campeonato francês Ligue 1, vamos ter aqui o Olympique Marseille contra o Lorient. Esse jogo que acontece 3h45 da tarde, o jogo vai ser na casa do Marseille, né? Vai estar enfrentando aí o Lorient, não sei como que se pronuncia isso em francês, mas vamos falar Lorient. Vai estar enfrentando essa equipe que teoricamente é fraca, né? Acredito que não vai ter dificuldade aí o Marseille para vencer. Até o momento aí o Marseille 1 vitória e 2 derrotas, né? Começou mal aí. Na primeira rodada acabou perdendo para o Rennes, aí depois venceu por 5-2 o time do Paris FC e depois perdeu para o Lyon no clássico aí por 1-0, né? Já o Lorient aqui, 1 vitória e 2 derrotas, campanha bem parecida, né? Até a sequência, né? Perdeu na estreia, depois venceu em casa o Rennes e no último jogo tomou uma cipuada de 7-1 para o time do Lille, né? Então promete ser um jogo aí que, na minha opinião, o fator de estar jogando em casa vai favorecer o Marseille, né? O Marseille nos últimos 5 jogos em casa, 3 vitórias e 2 empates. O Lorient jogando fora de casa, 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas. No confronto direto, se a gente for dar uma olhada nos últimos 5 jogos, são 4 vitórias do Marseille e 1 empate. Então aqui, galera, a primeira opção que a gente vai pegar é a dica casa vence, Olympique Marseille para vencer, e a segunda opção, mais de meio gol no primeiro tempo. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora, próximo jogo, Campeonato Espanhol La Liga. Vamos ter o Sevilha jogando em casa contra o Elche. 4 horas da tarde esse jogo. O Sevilha que jogando em casa é muito forte. Na minha opinião, tem até favoritismo para vencer esse jogo, tá? E a gente vai ver que até o momento o Sevilha tem 1 vitória e 2 derrotas, né? Na estreia perdeu para o Bilbao, depois perdeu para o Getafe em casa e no último jogo venceu o Girona por 2-0. Já o Elche, 1 vitória e 2 empates, nenhuma derrota. Empatou os 2 primeiros jogos contra Atlético Madrid e contra Betis. E no último jogo venceu o Levante 2-0. Jogando aqui o confronto direto, né, os últimos 5 jogos, são 3 vitórias do Sevilha e 2 empates. E acredito aí que o Sevilha jogando em casa vai tentar buscar essa vitória, né? Não está numa sequência boa, só venceu um jogo nos últimos 10 jogos, mas acredito que nessa temporada a equipe vai tentar aí dar a volta por cima e fazer uma boa temporada para tentar conquistar aí uma vaga em competições europeias, né? Conference League, Liga Europa. Liga dos Campeões já é mais complicado, né? Mas vamos ver. Tem muito campeonato pela frente ainda. Primeira opção aqui, galera, casa vence com empate anula, né? Odd acima de 2 aí pro Sevilha vencer, então a gente pega um empate anula aí para dar aquela segurança. E a segunda opção a gente pega mais de 1 gol e meio na partida. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 Sevilha, 2-1 casa. Agora o nosso próximo jogo aqui é Campeonato de Marrocos. A gente vai ter aí mais uma temporada se iniciando, né? Primeira rodada. A gente vai ter o Wydad contra o Marrakech. Esse jogo que acontece 4 horas da tarde. A classificação não adianta nem mostrar para vocês, que é a primeira rodada, e a gente vai ver aqui os últimos 5 jogos do Wydad aí, contando amistosos, e também a Copa do Mundo de Clubes, né? A equipe conquistou 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o time aqui do Marrakech 3 vitórias e 2 derrotas. No confronto direto, 2 vitórias do Wydad, 1 vitória do Marrakech e 2 empates. Jogo muito interessante para gols, tá, galera? Pelo cenário aí, especialmente se tratando de primeira rodada, acredito que a gente vai assistir 2 gols ou mais e também favoritismo aí pro time da casa, né? Pagando 1,50, 1,48, também tem valor essa entrada, né? Mas a princípio a gente vai pegar aqui o mais de 1 gol e meio na partida, nossa primeira opção, e a segunda opção, casa vence, né? O Wydad para vencer esse jogo. Possível placar, eu vou arriscar 2-0 casa, 2-0 pro Wydad. Agora vamos aqui para o Campeonato Português Liga Portugal, mais conhecido como primeira divisão do Campeonato Português. A gente vai ter aqui o Benfica jogando em casa contra o Santa Clara. 4h15 da tarde esse jogo, válido aí pela 5ª rodada, né? E até o momento aí o Benfica, 3 jogos e 3 vitórias, né? Na verdade é a 5ª rodada, mas pro Benfica vai ser a 4ª, né? Porque o Benfica só fez 3 jogos, o Santa Clara sim, já fez 4 jogos, né? Então pro Benfica aí é a 4ª rodada. 3 jogos e 3 vitórias, tá aqui em 4º lugar, se vencer aí iguala a pontuação do Porto, não vai passar por conta do saldo de gol, né? É só se meter uma goleada, mas é uma equipe aí que tem tudo para vencer esse jogo tranquilo, né? O Santa Clara aí, 1 vitória, 1 empate, 2 derrotas, né? Conseguiu vencer na última rodada do Estoril, fora de casa 1-0. Antes disso, o empate 0-0 contra o Estrela Amadora e 2 derrotas, né? Na estreia perdeu pro Famalicão e depois perdeu pro Moreirense jogando em casa. Confronto direto entre essas duas equipes, galera. A gente vai ver aqui que são 5 vitórias do Benfica, né? Benfica favorito demais, pagando a odd de 1,30. 1,30 pro Benfica vencer, na minha opinião, vale a pena aí para fazer aquele bilhetezinho com 2 jogos, né? Aquela duplinha, e até mesmo aí colocar um -1 handicap asiático não seria ruim de tudo não, tá? Primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica casa vence, e a segunda opção
casa mais de um gol e meio. No caso, Benfica para marcar 2 gols a mais. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 3-0 casa. Agora, próximo jogo aqui, Campeonato da Argentina. A gente vai ter aqui a Liga Encerramento aí. Vamos ter o Racing Clube jogando em casa contra o São Lourenço. 7 horas da noite esse jogo. A gente vai ver a classificação aí nesse início, né? O Racing não tá bem. 1 vitória, 1 empate, 5 derrotas. E o São Lourenço, 3 vitórias, 3 empates e 1 derrota. Jogo bom para gols, tá, galera? Especialmente aí que o momento do Racing não tá legal. Obviamente que a equipe estava focada na Libertadores, né? Por isso perdeu alguns jogos importantes aí. Mas vamos ver se a equipe agora vai com força total buscar aí mais uma vitória para subir na tabela, né? Os últimos jogos aí do Racing, 1 vitória e 4 derrotas. Já o time do São Lourenço, 2 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. E no confronto direto a gente vê que tem um pouquinho de equilíbrio. 2 vitórias do Racing, 1 vitória do São Lourenço, que foi a mais recente em março desse ano de 2025, e 2 empates, né? Então assim, vamos pegar o mercado de gols que é favorável, né? A gente vai ver aí que tá pagando a odd de 1,91 pro Racing Clube vencer, mas acredito que o mercado de gols é mais interessante, até mais seguro, né? Primeira opção, mais de um gol e meio na partida. Segunda opção, ambos marcam, para as duas equipes marcar um golzinho pelo menos. Possível placar para esse jogo, vou arriscar um empate com gols de 1-1 ou 2-2. Agora vamos para o nosso último jogo importante aí do ponto da tabela aí do Brasileirão Série B. A gente vai ter duas equipes aí que estão no topo, né? Coritiba e Goiás, válido pela rodada 26, né? 26ª rodada. E o Coritiba que pegou a liderança, né? Goiás ficou muito tempo aí sendo líder do campeonato e agora viu o Coritiba passar, né? Isso depois do Goiás nos últimos 5 jogos perder 3 jogos aí e vencer apenas 2, né? Já o time do Coritiba venceu 2 jogos, empatou 2 e perdeu apenas 1 nos últimos 5 jogos e passou aí, pegou aí 46 pontos, passando aí o time do Goiás que estacionou aqui com 44. Duas equipes que vai fazendo campanha aí para poder subir para a Série A, né? E a gente vai ver aqui o confronto direto, né? O confronto direto, 2 vitórias do Goiás, 1 vitória do Coritiba e 2 empates, né? Então assim, tem um equilíbrio muito grande nesse confronto direto e como eu falei, são duas equipes do topo da tabela, então tem tudo para ser um jogo bem equilibrado. A primeira opção que eu vou deixar para vocês é a dica mais de um gol e meio na partida e a segunda opção, casa vence com empate anula. Possível placar para esse jogo, vou arriscar 2-1 casa, 2-1 para o Coritiba. Enfim, galera, vamos finalizando aqui os palpites para essa rodada aí de sexta-feira, né? Como vocês podem ver, a grade já começou a melhorar, né? Já tá mais interessante aí do que foi nesses últimos dias. E agora, nesse próximo final de semana, né? No caso, esse final de semana aí, a gente já vai ter aí uma grade recheada com muitos jogos para poder trabalhar aí com bingo, alavancagem e, obviamente, nosso bilhete aí da rodada, que já é de padrão, né? Já é de costume aí, já é clichê do nosso canal BetGreen. Fechou, galera? Agora eu vou estar deixando para vocês o bilhete da rodada e, como eu falei, eu vou estar analisando se eu deixo o bilhete de alavancagem ou não. Talvez eu deixe, talvez não, tá? Mas o nosso bilhete da rodada dessa sexta-feira, galera, ficou assim, ó. Então, galera, nosso bilhete da rodada de sexta-feira aqui, a gente vai com 3 jogos e a gente pegou aqui vitória dos times, né? Nos 3 jogos, né? A única diferença aqui é que teve um jogo que a gente pegou vitória no primeiro tempo, né? O primeiro jogo aqui, Campeonato Francês Ligue 1, jogo entre Olympique Marseille e Lorient, a gente pegou vitória do Olympique Marseille, né? Vitória no tempo normal aí, vitória tranquila aí, resultado final com pagamento antecipado, né? Pelo menos aqui na Bet365. Aí o segundo jogo, campeonato da Noruega, jogo entre Bodo Glimt e Kristiansund, a gente já pegou aqui o Bodo Glimt para vencer o primeiro tempo, né? No caso, o Bodo Glimt tem que vencer o primeiro tempo aí, se vai empatar no final no resto, né? O primeiro tempo tem que vencer. Aí o terceiro jogo, Benfica e Santa Clara, pelo campeonato português, né? A gente colocou vitória simples do Benfica, né? Também com pagamento antecipado. No final a gente teve uma odd aqui, galera, de 2,31, né? Nossa odd total aí de 2,31. A gente simulou aqui com R$100 para ter um retorno potencial de R$231,14. Esse bilhete eu acredito que tem 70% de chance de bater. Tá um bilhete muito bem elaborado e com grande chance de green. Agora eu vou estar deixando para vocês, galera, nosso bilhete de alavancagem, né? Eu analisei bastante aqui e vi uma probabilidade aqui para a gente criar nosso bilhetezinho de alavancagem e ele ficou desse jeito, ó. A gente selecionou aqui 3 jogos. O primeiro jogo, Bodo Glimt e Kristiansund, né, pelo campeonato da Noruega Elite, primeira divisão. A gente colocou o Bodo Glimt para ter 3 escanteios ou mais no primeiro tempo, tá? O Bodo Glimt tem que marcar 3 escanteios ou mais no primeiro tempo. O Bodo Glimt tem uma média de escanteio muito absurda, especialmente quando joga em casa. Primeiro tempo aí costuma marcar de 4 a 5 escanteios. Então acredito que 3 escanteios para o Bodo Glimt nesse jogo aí, pelo menos no primeiro tempo, é bem provável de acontecer.
Aí o segundo jogo, campeonato francês, Olympique Marseille e Lorient, a gente colocou aqui pro Marseille receber pelo menos um cartão no jogo, tá? Não importa se é amarelo ou vermelho, tem que receber um cartãozinho aí o time do Olympique de Marseille. E o terceiro jogo, Benfica e Santa Clara, pelo campeonato português, a gente colocou o Benfica para ter 2 escanteios ou mais no primeiro tempo. O Benfica também tem uma média muito boa aí de 4, 5 escanteios no primeiro tempo nos seus jogos, quando joga em casa, né? Então acredito que 2 escanteios aqui no primeiro tempo é tranquilo de acontecer aí pro Benfica, tá? Aí no final, nosso bilhete de alavancagem, galera, o nosso bilhete seguro, né, como vocês preferirem, gerou uma odd de 1,59. A gente simulou aqui com R$100, por exemplo, para ter um retorno potencial de R$ 159,63. Esse nosso bilhete aqui eu acredito que tem 90% de chance de bater, tá, galera? Nosso bilhete de alavancagem aí com grande probabilidade de green, só se acontecer uma catástrofe para isso aqui não bater, tá, galera? Acredito que vai bater tranquilo aí. E vamos finalizando aqui mais um vídeo, tá, galera? Espero que vocês tenham gostado aí dos palpites e dos bilhetes, né? Principalmente do nosso bilhete de alavancagem que tá de volta, graças a Deus. E se você gostou, deixa um like no vídeo, se inscreva no canal, comenta, compartilha. E como eu falei para vocês no início aí, tem um link aí para você participar lá do grupo de espera, do grupo VIP de Shuribet, tá, galera? Dá uma conferida lá que lá eu posto muitas informações antes de mais nada, né? Então se você tiver interesse, ver que é do seu agrado, aí você me chama no privado que eu vou estar te passando aí os valores, informações a mais. Fechou, galera? Um forte abraço, um ótimo lucro aí nessa sexta-feira e conto com a presença de todos vocês aqui no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Valeu, valeu. Fui!